Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto, para aqueles que não me conhecem. Esse é mais um vídeo para o nosso canal. Você que já conhece o nosso trabalho, como sempre, deixa seu like, ok? E você que não é inscrito, inscreva-se no canal se você achar nosso conteúdo interessante. Sempre tem alguém que a gente conhece que esse tipo de assunto sobre cristianismo, sobre geopolítica, né? Principalmente o Médio Oriente, interessa, tá? Porque é assunto muito atual. Nós falamos aqui de cristianismo, propósito de vida. Então, nós vamos falar hoje sobre cristianismo na Síria, ok? Síria é um país islâmico do Médio Oriente, que a sua maioria são islâmicos. Nós vamos falar aqui, saber se existem cristãos nesse país e como eles vivem, como eles convivem com outros grupos da fé, ok? É sobre isso que nós vamos falar. Novamente, antes de seguirmos, deixa seu like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Tem um playlist enorme nesse canal, tem muitos vídeos, com certeza tem um vídeo ou alguns vídeos que vai te interessar. Muito bem. Então, hoje vamos falar sobre cristianismo na Síria. Bom, Síria é um país que tem vivido aí praticamente há 10 anos um tumulto político, ok? Tem havido guerra civil na Síria, já vão 10 anos, ok? Há um mês para cá, que um grupo revoltoso, grupos rebeldes, eles se organizaram e depuseram o atual presidente, que é chamado Bashar al-Assad, que a sua família está no poder há mais de 50 anos. Na verdade, é um país de ditadura, ok? O atual ditador é segunda geração, a que está governando o país, que está lá, o pai já governou, o mais velho, junto estão lá 50 e poucos anos no poder. Não existe democracia, nenhum povo aguenta isso. Então, a Síria é aquele país, né, um dos países do Médio Oriente que o negócio é complicado. Não existe democracia, ditadura pura. Agora, um grupo chamado lá de rebeldes se organizaram, criaram vamos dizer, uma federação aí de grupos rebeldes e levantaram agora e depuseram o presidente. Quem está lá no poder agora é um dos líderes desses rebeldes que agora assumiu o poder. Então, a Síria tem encontrado problemas há 10 anos, problemas muito sérios, problemas civis, militares, muita corrupção, é governado com braço de ferro, não existe democracia. Se vocês lembram, um grande grupo de pessoas, de povos que migraram, que tem migrado para a Europa, inclusive muitos afundaram ali no mar Mediterrâneo, morreram gente, mulheres, crianças, muitos deles ficaram, né, no mar Mediterrâneo, são esses, na sua grande maioria, os sírios, que foram para a Europa. Metade da população está fora da Síria. Hoje nós queremos analisar o número de cristãos nesse país. Tem cristãos? Por ser um país islâmico, de maioria islâmica, tem cristão? E se existem cristãos, como eles se relacionam com outros grupos religiosos, como islâmico, outro diferente grupo, ok? Então, novamente, antes de continuarmos, deixa seu like. E você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Muito bem. Cristãos na Síria. Existem cristãos na Síria? Existem cristãos, tá? Desde sempre, desde o primeiro século de cristianismo, existem cristãos na Síria. Então, cristãos na Síria, eles têm uma história desde os primeiros séculos de cristianismo. A Síria é um país predominantemente islâmico, ok? Um país islâmico. Ok? Mas existem várias denominações cristãs. Existem cristãos católicos, existem cristãos melquitas, existem cristãos, obviamente cristãos protestantes, toda a sua versão protestante evangélica, tá? Muito bem. Só que esses cristãos, eles convivem, na verdade, convivem com uma relativa paz com islâmicos, tá? Por que relativa paz? Porque quem estava no poder, que é o Bashar al-Assad, ele esteve no poder para garantir o seu governo, para garantir a paz no seu governo. Então ele tentou angariar simpatia através de todos os grupos religiosos, entre os quais os cristãos, tá? Então tentou garantir uma certa segurança para esses grupos apoiarem ele, ok? Então é uma estratégia de garantir o seu governo. Então, por essa razão, por cristãos habitarem nessa região desde o primeiro século, há milênios já, ok? Então, ele garantiu como um grupo tradicionalmente religioso que habita nessa região. Então ele garantiu segurança para que ele pudesse governar em paz. Como também ele garantiu uma certa proteção, não só para cristãos, como para drusos, como para alauítas. Na verdade ele é alauíta, que é um grupo islâmico, uma vertente islâmica, ok? Que governa, por serem também maioria, tá? Ele é islâmico, de grupo, de uma linhagem chamada alauítas, que é um grupo xiitas, uma vertente de islamismo xiita, tá? Eu não quero que isso fique muito complicado para vocês, eu vou tentar resumir aqui, facilitar as coisas. Na Síria, existem cristãos, sim, que convivem com outros grupos da fé, principalmente islâmicos. A grande maioria de islâmicos nesse país são islâmicos de vertentes chamados alauítas. Alauítas é um grupo daqueles islâmicos mais radicais de linha xiitas, tá? Também existem outros grupos religiosos como drusos. Drusos também são correntes que saíram do islamismo,
ok? Mas eles têm uma prática específica deles. A fé eles são um pouco mais voltado à questão mais mística da coisa, do islamismo. Eles acreditam em várias crenças, reencarnação e tal. Então, uma corrente que existe na Síria, existe no Líbano, existe na Turquia, em diferentes grupos. Ali também nós podemos encontrar, enfim, grupos como curdos. Então, todos eles vivem na Síria e cada um tem uma vertente da fé. E relativamente, esses grupos vivem numa relativa paz, tá? Numa relativa paz. Até que, há 10 anos atrás, quando o Estado Islâmico tentou depor o presidente Bashar al-Assad, eles também correram risco, porque muitos cristãos, tanto curdos como drusos, eles também foram vítimas, porque, de certa forma, eles apoiam politicamente o presidente Bashar al-Assad, ok? Razão pela qual, muitas vezes, os cristãos passaram ao longo da história momentos não tão de paz nessa região. Muitos deles foram perseguidos, presos, e muitas vezes eles são expulsos das suas cidades, da região onde eles habitam. Mas, de forma geral, o presidente que estava no poder, ele tentou garantir todos esses grupos religiosos uma certa segurança, uma relativa segurança, para ele poder se manter no poder. Foi uma estratégia, ok? Mas cristãos, de forma geral, eles conseguem conviver com islâmicos, com drusos, com curdos, com outras vertentes da fé ali na Síria. Na verdade, a história da Síria, a história do cristianismo na Síria sempre foi uma história de longo século, por habitarem cristãos ali desde o primeiro século do cristianismo. São milhares de anos que eles já estão na Síria. Da mesma forma que nós podemos encontrar cristãos tradicionais, como cristãos armênios, cristãos melquitas, cristãos católicos nessa região, cristãos ortodoxos, habitarem nessa região do Médio Oriente, como no Iraque, como no Irã, na Síria também, existem esses grupos que ao longo do tempo têm vivido ali, ok? Então, existem cristãos, sim, na sua grande maioria são cristãos ortodoxos, cristãos melquitas, cristãos armênios, cristãos católicos e muito pouco cristãos protestantes evangélicos, ok? Então, qual é a maioria de número, qual é o número efetivo de cristãos na Síria? Lembrando, na Síria, por ser um país islâmico, 90% da população é islâmica, são islâmicos. E nós temos apenas 10% de cristãos nesse país. E desse 10% também está dividido em diferentes vertentes de cristãos. Cristãos ortodoxos, cristãos católicos, armênios e cristãos melquitas, tá? Cristãos melquitas, cristãos armênios, todos eles são uma vertente de cristãos ortodoxos, tá? Cada um vai ter um entendimento diferente, forma de ver o cristianismo diferente, mas todos são de linha ortodoxa. E também nós vamos ter católicos e protestantes evangélicos, ok? Então, ao longo da história, todos esses grupos têm vivido ali, têm convivido convivido numa relativa paz com o islâmico, salvo alguns momentos de tumultos civis, tumultos religiosos ou políticos, ok? Acaba tendo agitação, sempre cristãos acabam sendo perseguidos. Muitas das vezes eles foram expulsos das regiões onde eles moram, onde eles habitam, historicamente, muitos são presos, às vezes eles perdem vida por conta desse radicalismo, dependendo do grupo que tem mais influência política, ok? Mas como essa família de alauítas, islâmicos alauítas, que Bashar al-Assad faz parte, então acabou garantindo durante 50 anos uma relativa paz entre diferentes grupos islâmicos, ok? Então, a Síria é um país com uma população majoritariamente muçulmana, ok? Os cristãos representam apenas 10% da população desse país. Durante muitos séculos, cristãos sírios conviveram com uma relativa paz, como nós falamos, com outros grupos ali durante o governo de Bashar al-Assad. Cristãos, eles convivem de uma forma aceitável com alauítas, ok? Com drusos, eles convivem numa relativa paz com curdos da Síria, porque também existem curdos, que é um outro grupo, ok? Mas eles não só habitam, esses curdos não habitam só na Síria, mas como também eles habitam no norte da Síria, habitam também no Líbano e na Turquia, ok? É um grupo ali sempre foram marginalizado, é um grupo político, religioso, que não tem a própria pátria. Então eles habitam em diferentes lugares do Médio Oriente, tá? Como na Síria, como na Turquia, como no Líbano, como no Iraque, ok? Então todos esses grupos também têm a sua forma religiosa, tá? Embora curdos, drusos, eles são islâmicos, né? Eles vieram da linha islâmica, mas eles têm uma religiosidade própria deles, tá? Uma religiosidade um pouco diferente do islamismo, creem algumas coisas um pouco diferentes, mas a origem deles são islâmicos, ok? E muitas das vezes, esses grupos também, quando eles abraçam um grupo radical como ISIS, ok? Eles acabam perseguindo cristãos. Por cristãos acreditarem numa fé, ter uma fé diferente da fé islâmica, ok? Mas
Síria sempre foi um centro de diferentes grupos religiosos e sempre tentaram viver de forma pacífica, por conta de interesses políticos, interesses diferentes que eles têm. E na maioria das vezes chegaram a fazer alianças políticas para eles poderem conviver em paz. Então, cristãos têm vivido em paz, relativa paz, porque tem momentos da história da Síria que, a maioria das vezes, grupos radicais, grupos rebeldes, quando eles assumem poder ou tentam ocupar poder, sempre acabam perseguindo cristãos, ok? Como nesse momento que nós tivemos, 10 anos atrás, foram brutalmente perseguidos pelo Estado Islâmico, e agora, com a tomada de poder de grupos rebeldes que acabaram retirar o presidente que estava lá, eles também sofreram perseguição. Muitos são presos e jogados na prisão, são perseguidos. De tempos em tempos, cristãos são perseguidos. Embora existam, sim, cristãos nesse país. São 10% de cristãos e outros grupos são diferentes grupos islâmicos que vivem na Síria. Lembrando que a Síria é uma nação islâmica. Majoritariamente é uma nação islâmica que historicamente convivem com diferentes grupos de cristãos. Se essa informação foi útil, você achou interessante, deixa seu like, inscreva-se no inscrito e dá força ao nosso canal encaminhando o nosso vídeo para outras pessoas. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.